Por que ter uma holding operacional? Olá, sejam bem-vindos. Sou Luciana, especialista em planejamento patrimonial da família, e hoje eu quero falar com você autônomo, especialmente com os profissionais da área da saúde, da área médica. Claro, o que eu vou falar aqui se aplica também para qualquer outro profissional autônomo, mas hoje eu quero pegar como exemplo as pessoas da área médica. Para começar, eu quero que você anote aí um ponto de atenção. Nunca misture o que é acervo patrimonial, o que é patrimônio seu, particular, com o seu negócio. Nunca faça isso. E com isso eu já respondo a nossa pergunta de hoje. Por que ter uma holding operacional? Você precisa de uma holding operacional porque você não pode misturar o seu patrimônio com o seu negócio. Via de regra, o que acontece? O médico, principalmente o médico que está começando na carreira, ele trabalha no CPF. Ele começa trabalhando no CPF. Ou ele começa trabalhando no CPF, ou então ele tem uma clínica e começa trabalhando no CNPJ dessa clínica. E nessas condições há um risco muito grande. De que risco estamos falando? Estamos falando de um risco de natureza trabalhista, estamos falando de um risco de natureza tributária e estamos falando de um risco próprio da atividade, um risco que é próprio da atividade médica. Esse risco só os médicos correm? Obviamente que não. Esse risco todo profissional autônomo corre. Eu, como advogada, por exemplo, se eu não tomar os devidos cuidados, se eu perder um prazo processual, por exemplo, e meu cliente for prejudicado em razão dessa falha, em razão dessa perda de prazo, eu posso ser responsabilizada pelo eventual prejuízo desse meu cliente. A depender do caso, eu posso ser responsabilizada não só na esfera administrativa, como também eu posso ser responsabilizada na esfera civil ou até mesmo na esfera criminal. Então, além de responder um processo na OAB, eu posso responder nessas duas esferas, civil e criminal. Então, esse é um risco que é próprio da minha atividade, da atividade que eu exerço. Se pensarmos em um contador, é da mesma forma. Ele assume responsabilidades junto aos seus clientes. Existem os riscos próprios de sua atividade de contador. E assim também acontece com os profissionais da área da saúde ou com qualquer profissional, qualquer outro profissional autônomo. Além dos riscos próprios da atividade, tem os riscos trabalhistas, tributários. Dependendo da área, existe risco ambiental, riscos com fornecedores e por aí vai. A lista de riscos é grande. E na área médica, esse risco é muito, muito grande. Infelizmente, o risco da atividade médica é um risco diário. Quando ele prescreve uma medicação, ele está assumindo risco. Quando decide por um tratamento, ele assume riscos. Quando ele faz um procedimento cirúrgico, ele assume riscos. É risco todo o tempo. É risco o tempo todo nesse ambiente. Essa é a verdade, infelizmente. E mesmo com tantos riscos, é muito comum esses profissionais trabalharem no seu CPF. E eles passam anos e anos trabalhando assim. E tudo que adquirem no seu CPF.
e deixam tudo junto e misturado. O que é próprio da atividade junto com aquilo que é particular. Patrimônio e negócios, tudo junto. Não existe uma separação entre o que faz parte do negócio, da atividade profissional e o que é patrimônio pessoal. Se ele compra uma casa para morar, ele compra no CPF. Se compra um sítio, compra no CPF. Se compra uma casa de praia, no CPF também. E passa a vida inteira fazendo isso. Qual o problema disso? O problema é que se acontecer algum tipo de problema na sua atividade, não demora muito e esse problema vai chegar rapidinho no seu patrimônio, porque tá tudo junto. Se tiver uma ação trabalhista, se tiver uma ação civil, um pedido de indenização ou algo do tipo, o credor vai chegar muito rápido ao seu patrimônio. A penhora de bens no CPF é automática. Aquilo que você trabalhou a vida inteira para construir, basta um juiz autorizar a penhora para garantir o pagamento e pronto. Já foi. O problema está criado. Eu não estou falando aqui daqueles casos que a pessoa agiu de má fé. Se você fez algo errado, tem que pagar mesmo. Se errou, tem que assumir a responsabilidade do erro. Eu não estou aqui defendendo pessoas que fazem coisas erradas. Se você criou o problema, tem que arrumar um jeito de resolver esse problema que você mesmo criou. Eu estou falando aqui para quem está trabalhando direito, está trabalhando honestamente, está trabalhando de forma correta, para pessoas idôneas, pessoas sérias, que cumprem com seus deveres enquanto profissional. É para essas pessoas que eu estou falando. Eu não conheço e não trabalho com nenhuma estrutura com finalidade de acobertar erro de ninguém. Eu ofereço proteção para quem trabalha honestamente. Longe de mim acobertar profissional ruim, irresponsável. Até porque eu tenho Deus em minha vida, eu tenho um Deus a quem prestar contas de minhas ações. A estrutura que eu faço é uma estrutura que afasta os riscos antes do problema acontecer. Não depois que ele já aconteceu. Depois que já aconteceu, precisa resolver o problema. E essa estrutura é feita com base na lei. É uma estrutura feita com base na lei de registro de empresas, na lei da liberdade econômica, no direito empresarial. Para quê? Para que o profissional, o bom profissional, possa ter tempo e condições de poder trabalhar com tranquilidade, para que ele tenha um ambiente de qualidade para trabalhar. Por quê? Porque toda atividade, todo negócio, por natureza, é uma atividade de risco. E o legislador, sabendo disso, criou leis que autorizam a criação desse tipo de estrutura. Essa estrutura capaz de proteger o patrimônio desses profissionais. Basicamente, o que eu faço? Eu pego o seu patrimônio, que hoje está no seu CPF, que hoje está em risco, e integralizo para o CNPJ, deixando o que é da operação do negócio de um lado e o que é patrimônio de outro lado. Eu coloco uma barreira entre essas duas situações. De um lado fica seu patrimônio, totalmente segregado dos riscos, longe do seu CPF, em um CNPJ distinto, e de outro lado fica tudo que diz respeito à sua atividade operacional.
também afastado do seu CPF em outro CNPJ. Operação de um lado em um CNPJ, patrimônio de outro em outro CNPJ. Desse lado fica a sua holding operacional e desse outro lado a sua holding patrimonial. Tanto de um lado, do lado da holding operacional, quanto do outro lado, do lado da holding patrimonial, a gente faz uma estrutura que nos permite já passar tudo para seus herdeiros. Basicamente, é isso que eu e a minha equipe fazemos. Essa é a inteligência do nosso projeto. Nós afastamos os riscos do seu patrimônio, do patrimônio da sua família, permitindo que você construa um futuro para sua família com mais leveza e tranquilidade. Porque no fim do dia é isso que todos nós queremos. Uma família feliz e paz de espírito para cuidar dessa família. Você concorda comigo? Esse é o nosso projeto. É isso que fazemos. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo grande e até breve. Tchau, tchau!